A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Explorando o Dom de Interpretação de Línguas. Esta dinâmica tem como objetivo primeiro, compreender o conceito de interpretação de línguas mencionados na Bíblia Sagrada, principalmente 1 Coríntios 12:10. E também nós vamos refletir sobre a natureza espiritual do dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Uma Bíblia, dispositivo eletrônico, pode ser também, que contém a Bíblia, né? E também o alfabeto em Libras, impresso ou projetado. Pode ser também projetado, tá? Então nós temos aqui, ó, o alfabeto em Libras. Você vai precisar também fazer 2 fichas de papel, ou 2 pedacinhos de papéis com 2 palavras escritas em Libras. De preferência, faça nome de 2 pessoas, tá? Em Libras. E então, para você realizar essa dinâmica, é muito importante que antes da aula você providencie uma cópia dessa, né, do alfabeto em Libras, de acordo com a quantidade de grupos que você vai formar em sala de aula, tá? E aí você vai iniciar explicando brevemente o contexto do dom de interpretação de línguas mencionado em 1 Coríntios 12:10. Você pode ler junto a passagem bíblica com os seus alunos para garantir que todos entenderam aquela referência bíblica e em seguida apresente o alfabeto em Libras e diga que a linguagem em Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é utilizada também não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Principalmente para trabalhar com pessoas com deficiências auditivas que quer se comunicar com outro deficiente auditivo, ou então para nós nos comunicarmos com ele e ele conosco. Então, a linguagem Libras é uma forma codificada de se comunicar, não é? Para que todos saibam interpretar esses códigos de comunicação, eles precisam estudar. E aí você pode demonstrar para os seus alunos algumas letras em Libras para fazer com que eles possam se familiarizar com a linguagem Libras, tá? Você pode mostrar algumas letras para eles. Em seguida, gente, você vai dividir a sua sala em 2 grupos. E você vai entregar a cada grupo uma ficha de papel com as palavras escritas em Libras. Que palavras são essas? Principalmente nome de pessoas, um nome só, né? Você pode botar qualquer nome de pessoas em Libras, tá? E aí qual vai ser a responsabilidade de cada grupo? Interpretar a palavra que foi usada em Libras ali no papel. O grupo vai ter 5 minutos para interpretar de forma criativa aquela palavra que foi escolhida. Então cada grupo vai apresentar a sua interpretação em Libras para o restante da turma. O outro grupo vai fazer também a mesma coisa logo em seguida. Depois que todos se apresentarem, você vai conduzir uma discussão sobre as semelhanças e diferenças entre a linguagem de sinais em Libras e o dom de interpretação de línguas. Explique que a Libras é uma linguagem criada pelos seres humanos para uma comunicação entre eles, enquanto o dom de interpretação de línguas é um dom espiritual, concedido pelo Espírito Santo, para entender e comunicar mensagens divinas. Então, enquanto a linguagem de Libras é uma comunicação humana, terrena, a interpretação de línguas, ela é uma linguagem celestial, divina, tá? Então você vai explorar como ambos os tipos de comunicação têm a sua importância no contexto, cada um num contexto diferente. Então, a linguagem Libras tem a sua importância dentro de um contexto. A interpretação de línguas também tem a sua importância dentro do contexto cristão, tá?
Em seguida, você vai pedir aos seus alunos que reflita sobre o que eles aprenderam durante a dinâmica. Encerre a aula enfatizando principalmente a importância de compreender que o Espírito Santo ele concede dons especiais para a edificação espiritual da igreja. Diga que o dom de interpretação de línguas está diretamente ligado com o dom de variedade de línguas. Ou então não faria sentido um existir e o outro não. Esclareça também que o dom de interpretação de línguas é uma habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em outras línguas dada pelo próprio Deus. É a capacidade dada pelo Espírito Santo de interpretar línguas estranhas. Veja bem, não se trata de uma simples interpretação, como se uma pessoa tivesse estudado para aprender. Não, mas de algo que foge do intelecto humano. Diferentemente da interpretação aprendida numa escola, o dom de interpretação de línguas, ele é proveniente do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem dá a interpretação. Esse dom, ele deve andar lado a lado com o dom de línguas no seio da igreja. Quando Paulo, em sua epístola aos Coríntios, ele menciona esse dom, ele não apenas destaca a sua existência, mas também sublinha a sua importância. Ele conhece que a variedade de línguas é uma das manifestações do Espírito, mas a interpretação é o elo que torna a manifestação acessível para a igreja. Através desse dom, Deus ele nos mostra que a sua mensagem ela transcende as limitações da linguagem terrena, atingindo com nossos corações com profundidade e uma profundidade divina, porque a interpretação de línguas ela é um ato de uma entrega espiritual a Deus. Aqueles que são usados com este dom devem buscar a orientação do Espírito para comunicar a mensagem com precisão, com sensibilidade. Eles não apenas transmitem as palavras, mas também a essência do que está sendo comunicado. E ao fazerem isso, eles criam uma atmosfera onde a adoração e a revelação se fundem, permitindo que todos os que estiverem presentes se aproximem do trono de Deus. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.